Se quando você contorna o seu desenho ele fica lindo, mas na hora de pintar ele fica todo acinzentado, esse vídeo é pra você. Ah, oba! Eu me chamo Lila, mas pode me chamar do que vier na telha. Talvez esse vídeo tenha ficado curto porque eu não sei ensinar. Então provavelmente eu vou ficar falando do tipo, ah, faz isso aqui e depois faz isso, sei lá. Mas eu prometo que eu vou me esforçar. Então eu vou dar basicamente um tutorial de pintura, que eu acho que é o que dá o toque final no meu desenho, e se vocês quiserem eu trago mais da parte do desenho em si. E provavelmente o vídeo tá curto também, porque eu estou fazendo isso quinta-feira, e esse vídeo está saindo que dia? Exato, quinta-feira. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve e me segue nas redes sociais. Bora pro vídeo. Eu odiei como esse desenho ficou, então basicamente eu vou pintar pra provar que se o seu desenho tá feio, só passar uma pintura bonita que fica bom. Essa é a tabela de cores que eu usei pra pintura. Eu ia pensar nas cores, mas eu tava com muita preguiça e todas as vezes que eu tentava escolher alguma tabela sozinha, não ficava bom. Agora é a parte que eu mais gosto de fazer nos meus desenhos, que é a renderização. Eu uso basicamente a caneta desvanecimento, e pra escolher uma cor legal pra ficar a sombra, e pra não ficar parecendo super acinzentado, você tem que puxar um pouco pra coloração mais azulada. Sempre que você vai fazer uma sombra, você puxa um pouco mais pro frio, e sempre que você for fazer uma luz, você puxa um pouco mais pro amarelo, pro quente. E basicamente pra sombrear o cabelo do jeito que eu faço, eu vou passando essa cor mais escura que pegamos na parte onde eu acho que ficaria a sombra, de um jeito onde, tipo, uma parte mais embaixo, onde eu acho que ficaria virada pra baixo, e onde ficaria a sombra, e geralmente nas pontas do cabelo. E eu também vou fazendo umas mechazinhas pra fazer as mechas do cabelo sendo separadas. Agora, pra fazer o brilho, eu uso a mesma caneta e eu coloco a cor um pouco mais inclinada pro amarelo, que nem eu mencionei antes. E deixo ela um pouquinho mais clara. Na parte da franja, eu coloco a luz bem em cima onde eu fiz a sombra. Já no resto do cabelo, eu só coloco, tipo, no meio das mechas, que é onde faz sentido ter a luz. E depois que eu termino as luzes do cabelo, eu pego a cor que o cabelo está e vou passando por cima pra fazer um formato de U, mais ou menos. E eu faço esse mesmo formato de U logo acima desse que eu fiz agora, com a luz, só que com a cor que eu tinha usado pra sombra. E isso é basicamente o que eu uso pra fazer o resto do cabelo inteiro. Além de colocar algumas mechas adicionais e fazer sombras em lugares oportunos e fazer um degradezinho. E agora uma das minhas partes favoritas é fazer o olho. Eu faço o mesmo esquema que eu fiz pro cabelo pra escolher as cores, coloco um pouco mais pro rosa, ou pro amarelo no caso, pra cor mais quente pra fazer a luz, e eu coloco um pouco mais pro azul, pra cor fria, pra fazer a sombra. Então eu dou uma sombreadinha, e na parte que eu coloquei a cor mais clara ali embaixo, eu coloco um branquinho no meio, só pra ficar mais brilhante aparentemente, não sei explicar. E pra dar o toque no olho, eu pego a caneta de feltro macia e fico em uma layer em cima da line art. E eu faço basicamente isso que tá mostrando na tela com a cor do olho. Então eu abaixo a opacidade e faço depois uma bolinha com a mesma cor que eu usei, só que eu deixo com a opacidade mais alta. E como toque final eu coloco esses brilhinhos no olho. E a pele é a parte mais fácil. Eu faço o mesmo esquema para escolher as cores, ou seja, eu deixo mais frias para fazer a sombra e mais quentes para fazer a luz. E basicamente eu vou passando a cor mais escura nas partes onde geralmente não bate luz, ou seja, as partes mais embaixo e as partes que ficam embaixo de algo que pode estar impedindo a luz de bater ali. E com a luz o completo oposto, eu faço nas partes onde bate a luz, ou seja, tipo por ali em cima do nariz ou... entendeu? Nas partes mais em cima. E se você gosta de um jeito mais suave a sua pintura, você pode usar o borrar, que é uma função do Bispaint. Mas eu gosto muito de como fica parecendo uma pintura de tela quando eu faço só o... tipo, vou mudando a coloração assim e vou fazendo um degradê à mão. E só pra finalizar o desenho, eu faço mais alguns detalhes na parte do olho, passando na parte do cílio, que é preto. E também dou alguns detalhes no cabelo, fazendo uns fiozinhos pra fora. E nesse finalzinho eu só coloco um gradiente no fundo e coloco também a minha assinatura. O desenho finalizado ficou assim. Pode não ter ficado muito perfeito, mas eu acho que deu pra entender como é que eu faço. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até a próxima!